Agora a gente vai falar do conceito adesão, tá? Então, vocês sabem que hoje no mercado, né, como eu já trouxe aqui para vocês, nós temos a comercialização de alguns tipos de plano de saúde. Dentro deles, nós temos o adesão. Qual que é o conceito? Para facilitar, né, a nossa linguagem e facilitar o dia a dia de vocês, a gente acaba resumindo tudo em entidade de classe, tá? Então a gente tem aqui alguns tópicos, conselhos profissionais, a gente tem sindicatos, associações, cooperativas, caixas assistenciais e entidades. Mas no dia a dia vocês vão sempre ouvir como entidade de classe. Qual é a entidade que eu consigo encaixar esse perfil, esse público? Qual que é a entidade que eu consigo encaixar esse outro perfil de cliente? E pode ser que não seja o sindicato, pode ser que seja o conselho, pode ser que seja uma caixa de assistência, pode ser que seja uma cooperativa. Então eu vou aqui resumir para vocês, para poder facilitar e vocês conseguirem ter essa facilidade de lembrar no dia a dia algumas diferenças, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que você esteja falando, atendendo um cliente e ele seja um psicólogo. Então vamos lá. Faz de conta que vocês estejam vendendo para mim, eu seja psicóloga e eu tenha o meu CRP ativo, né? Eu me formei, eu atuo na área e eu tenho o CRP, que é a carteirinha do meu conselho, tá? Então o CRP é o Conselho Regional de Psicologia e eu atuo na área, eu tenho o meu CRP ativo. Aí você vai falar assim pra mim, Kátia, então se eu tenho psicólogo dentro do perfil, né, da Qualicorp, dentro do portfólio, eu posso vender para esse conselho que é o CRP. Não. Por que você não pode vender para esse conselho? Porque o CRP não está dentro do portfólio da Qualicorp para comercialização. Ah, então eu não posso vender para psicólogo? Pode. Aí nós vamos ter que buscar a entidade, o sindicato que eu consigo comercializar esse cliente. Então, para os psicólogos, eu comercializo no SINPS, tá? Que é o Sindicato dos Psicólogos. Então, eu não vou vender para esse psicólogo através do conselho regional dele, eu vou vender através do sindicato, ok? Agora vamos em outro exemplo. Vamos supor que você esteja ali em negociação e você esteja negociando com um fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta ele vai falar assim, olha, eu atuo na área, eu me formei, eu trabalho na área em fisioterapia e o meu conselho, a carteirinha do meu conselho é o CREFITO. Eu posso vender para esse profissional através do conselho dele? Sim. Por quê? Porque o CREFITO, que é o conselho do fisioterapeuta, ele está dentro do portfólio da Qualicorp. Então você não precisa filiar esse cliente a um sindicato, porque ele já paga o conselho dele. Então ele já paga a carteirinha do conselho, né? Alguns conselhos você paga anual ou você consegue parcelar para fazer o pagamento mensal e esse profissional você já consegue fazer a filiação, já consegue, na verdade, não vai nem fazer a filiação, você só vai fazer, ver quais são as operadoras disponíveis e com a carteirinha do conselho a gente já consegue fazer a comercialização. Tudo certo até aqui? Bom, como nós falamos aqui dos conselhos, foi para poder facilitar para vocês entenderem que no dia a dia, se de repente o cliente de vocês falar, se vocês na verdade ouvirem, né, a nomenclatura sindicato ou entidade, a gente abrange todos esses itens aqui, todos esses tópicos, tá bom? Então, o segredo é a gente pensar aonde nós conseguimos vincular esse cliente, né? Através da profissão ou formação dele. Então lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre
os profissionais classistas, não classistas, a gente vai falar sobre o diploma, quem não tem o diploma, como que a gente consegue fazer, né, essa filiação. Então a gente vai destrinchar um pouquinho sobre esse tema, tá? Aqui eu quis trazer para vocês o conceito do adesão, tá bom? Então a gente, um outro exemplo para vocês, né? A gente tem o CAASP. CAASP é uma caixa assistencial dos advogados. Então aqui não entraria, né, o CAASP, né, que seria a entidade, né? Então não seria o conselho, não seria o sindicato. Esse profissional, o advogado, só por ele atuar na área e ter a OAB, ele já consegue, a gente já consegue ver quais são as operadoras disponíveis ali no portfólio para a gente conseguir fazer a comercialização para ele, né, através dessa caixa assistência. Então, no dia a dia, né, aqui é para facilitar para vocês, mas no dia a dia fica um pouco mais tranquilo, porque na nossa ferramenta de busca, vocês conseguem fazer a busca pela profissão, ou pela própria entidade, ou pela operadora que vocês querem comercializar, tá bom? Um outro ponto aqui importante para vocês, para a gente poder frisar dentro do conceito adesão, é o seguinte: você pode falar assim para mim, Kátia, eu tô com um cliente que esse cliente, ele falou para mim que ele já tem o sindicato dele, ele é um engenheiro e ele já tem o sindicato, né? Então ele já paga ali um valor do sindicato dele, ele já está há muito tempo, então automaticamente, já que o modelo de adesão, o conceito de adesão é o cliente estar vinculado a um sindicato, a uma entidade de classe no geral, então teoricamente a gente já conseguiria fazer o plano de saúde para ele. Não. Por quê? Primeiro eu preciso saber qual é esse sindicato. Então lá quando eu apresentei que a Qualicorp ela atua com mais de 500 entidades, com mais de 100 operadoras, eu preciso saber se essa entidade está no portfólio da Qualicorp. Porque ele pode estar em um sindicato X, mas os sindicatos que eu tenho para engenheiros Mútua, o CESP Engenheiros, que estão no portfólio da Qualicorp. E se esse sindicato que ele está não estiver no portfólio, eu não vou ter produto para oferecer para esse cliente, tá? Então é muito importante que vocês, né, utilizem as tabelas, que vocês façam a pesquisa na nossa tabela, que é a nossa ferramenta oficial da Qualicorp, para vocês conseguirem ter acesso a todas as entidades e as operadoras que vocês vão poder vender para esse cliente, tá bom? Então aqui é uma forma mais resumida que eu tô passando para vocês conseguirem entender o conceito. No dia a dia, na tabela, vocês conseguem saber quais são os documentos, qual que é a formação que eu consigo, a profissão, tem tudo descrito na tabela para vocês utilizarem no dia a dia, tá bom? Então a gente vai seguir. Aqui no conceito de adesão, a gente já finalizou. Eu espero que vocês tenham aqui sanado as dúvidas de vocês.